Está conosco Chico Garcia. Como é que você tá, Chicão? Fala, compadre, tudo bem? Tudo em paz, graças a Deus. E com você? Tudo bem, me atrasei um pouquinho que eu tava fazendo meu mate Importante, né? do fim de tarde. Importante, inclusive eu montei o cenário aqui, coincidentemente, olha o que é fácil pegar aqui, ó. Aí sim, muito bom. Faz merchanzinho, né? Aí, esgotou, né? É. Esses dias um cara me pediu lá no Twitter, pô, como é que eu faço para comprar o teu livro e tal? Aí eu dei um Google, né? Porque não esgotou porque foi sucesso de venda, não é isso, não. Porque realmente esgotou, né? Foi uma primeira tiragem, a galera limpou, a gente fez 2 lançamentos bem legais, né? Na verdade 4, fez 2 em São Paulo e 2 em Porto Alegre. E aí depois não tinha mais à disposição. E aí, na Cultura, que foi inclusive onde eu fiz lançamentos, tanto em Porto Alegre quanto em São Paulo, ainda tem alguma coisa. Mas eu acho que é por encomenda. Mas a galera que quiser aí dar um Google lá na Cultura, vai no site da Cultura e dá uma pesquisada lá, encontra. Não, mas é um livro muito bom, né? E assim, essa ideia dessa live é justamente falar sobre essa história aí de amor, né? Não só esse amor que você fala no livro, né? O amor romântico entre homem e mulher, homem com homem, mulher com mulher, tá valendo tudo. Mas também esse amor que surge e é tão intenso quanto e tão puro, que é o amor pelo futebol, né, Chico? Como é que é esses dois amores aí? Eles se encontram em algum momento? Como é que funciona? Na verdade, quando eu resolvi escrever, né, sobre algo muito diferente que era o meu ofício, assim, né, que era o futebol ou o jornalismo esportivo, foi exatamente para tentar me distrair um pouco, né, talvez seja uma dica para esse momento, né, a galera que daqui a pouco está muito focada numa coisa. Pô, pensa numa parada que você curte aí, que te faz bem. E eu sempre gostei muito de romance, de livros, de séries, de filmes e tal. E quando eu ia escrever, eu sempre gostei muito de escrever. E a escrita, para quem gosta de escrever, não tem a ver com qualidade, viu, gente? Tem a ver com necessidade mesmo de você colocar no papel aquilo que você sente. É uma maneira de você expressar, né? A arte, ela tem disso. E eu tenho para mim que todas as pessoas, elas têm um dom. E que talvez, mesmo quem acha que não tem, talvez não tenha descoberto ainda, né? Porque a gente tem algumas vocações, assim, algumas coisas que a gente se sente bem fazendo, e a escrita sempre foi uma terapia para mim. E aí, quando eu chegava em casa, eu pensava, puta, eu não quero escrever sobre futebol, eu quero escrever sobre outra coisa. E são coisas, o futebol e as relações, o amor, as paixões, né? São coisas que fazem parte da vida da gente de uma forma muito presente, né? Todo mundo vive por isso, né? Seja pelo esporte, seja qual for, pelo futebol, e todo mundo tem as suas paixões, os seus relacionamentos, as suas agruras, né? E é muito legal fugir um pouco, né, E às vezes dá para linkar, porque muito digamos assim, do vocabulário que eu utilizo para descrever o cotidiano amoroso, as relações, eu às vezes utilizo também para fazer narrativas de jogos, de viradas épicas, de momentos sublimes do futebol. Tem tudo a ver, eu acho que uma coisa se mistura com a outra. Inclusive, a grande pergunta que eu faço é: esse amor aí que o homem sente por uma mulher, ou uma mulher por um homem, esse amor romântico, e o amor de uma pessoa pelo clube de futebol, eles se comparam de alguma forma? Claro que sim, claro que sim. Embora tenha aquela máxima de que as pessoas trocam até de parceiros, mas jamais o clube de futebol, né? Dizem. Inclusive, eu costumo brincar que o amor pelo clube de futebol é aquela relação abusiva, né? Porque na maioria das vezes, você mais sofre, você fica com mais raiva e parece que você ama mais ainda, né? Cada vez mais. É totalmente masoquista, né? O amor pelo futebol, porque, cara, se você contar na história dos teus 30 anos, 40 anos, 50 anos, você vai ter comemorado muitos títulos em alguns anos, assim, mas a maioria das vezes você tomou porrada. Na maioria você sofreu.
Inclusive, quando você começa um relacionamento, você busca uma reciprocidade, né? Você amar e ser amado. O clube de futebol muitas vezes nem sabe que você existe, mas ainda assim é muito maior. Ou esse seja, amor, né? Muita gente, eu tô vendo aqui falando, muita gente, inclusive, preferindo o amor com o clube do que o amor com o romântico, né? Chegamos à conclusão que o amor ao futebol e ao seu clube, ele é muito mais genuíno e fiel, né? Porque você não troca, você não trai, você se mantém até a morte, cara. Você nasce com esse time e você vai pro caixão com ele. É impressionante. É impressionante. E é um amor até que você às vezes consegue dividir. Hoje em dia tá muito na moda, além do time brasileiro, você ter um time na Espanha, na Europa. Isso. E ainda assim é um amor gigante pelo clube, por todos esses clubes, né? Às vezes até maior pelos clubes lá de fora, né? Na NFL, na NBA, né? Aí você pode acompanhar todos. Tem o meu time aqui, meu time ali e tal. O meu Lakers, o meu PSG, o meu... esqueci o nome lá do time que era do Tom Brady na NFL. Patriots, o New England Patriots. New England Patriots. Então, agora mudou, né? Ele tá no Buccaneers, agora foi lá pro Buccaneers. Isso. E a Almeida Ana mandou um olhinho aqui, mas o amor romântico ainda é maior, né? É bom deixar claro isso aí, né? O amor romântico pra mim é maior do que o amor pelo clube. A Mila também tá de olho na live aqui, né? Então vamos se comportar. Bom se comportar mesmo. O pessoal pedindo pra gente falar de BBB, a gente vai falar de BBB também aqui no final, mas ó, eu tô achando que tá caminhando pra um final triste porque a gente tá esperando, viu, Chico? Não fala isso não, para. Não fala isso não. Não me conformarei. Também jamais. A tropa está armada e a gente vai continuar votando. Mas ainda continuando aqui no nosso papo, inclusive na nossa profissão, né, o jornalismo, convencionou-se que não se pode ter esse amor declarado, né? Apesar do que o Mauro Betting costuma dizer, que a nossa função é torcer sem distorcer, a gente ainda é muito recriminado quando fala desse amor por um clube. E você ainda sofre um fenômeno diferente, porque você, por vir de outro estado para trabalhar aqui em São Paulo, você ainda ganhou a fama de bairrista, né? Seja Grêmio, seja Inter, já devem ter até te chamado torcedor do Juventude, já deve ter passado por aí. E você tem isso aí. Então você é criticado não só pelo clube que você torce, eu não sei se você revela, eu vejo muita gente aqui perguntando se você é tenista colorado, mas não só por isso, mas também pelo lugar que você veio. Como é que é essa situação aí? Como é que você lida com isso, inclusive até com os haters, né, que são cheios? Eu já me preocupei mais com isso, viu? E eu acho que quem assiste o Jogo Aberto não tem dúvida nenhuma, né? Não fica nem um pouco na dúvida para quem eu torço, aliás, para quem todos torcem ali, né? Fica muito evidente pelas brincadeiras que a gente faz. Porque assim, obviamente, se eu estivesse ainda no Sul, eu teria uma preocupação maior. Porque lá é polarizado, né? Ou você é uma coisa ou você é outra. E lá existe uma exigência muito maior, até mesmo, infelizmente, por conta da segurança, de você ser o isento. O que é ser isento? Quando a gente fala ser isento, ser imparcial, não significa que você não torça, significa que você vai ter a isenção na hora da análise para poder fazer as suas ponderações, ali, as suas observações, seja pró ou contra o seu time ou o time adversário. Isso é isenção. Não quer dizer que você não tenha torcido nunca, não quer dizer que você não torça quando você chega em casa, quando você, depois que termine o teu trabalho, desligou o microfone, você vai mandar uma mensagem pro teu amigo que sabe que você torce para aquele time, dizendo, chupa, viu, ganhamos de você, não sei o quê. Mas na hora da isenção, no caso, na hora da análise, que você está avaliando quem foi melhor, quem foi pior, quem jogou bem, quem não sei o quê, para o seu público, ali você tem que ser isento e imparcial. O problema é o público que recebe, ao saber da sua preferência, vai entender que você está sendo isento ou vai imaginar que a sua opinião está contaminada? Essa é a grande questão. Facilitou muito quando eu vim para cá, porque aqui, inclusive até me beneficia. Porque quando eu vou fazer jogos, vou fazer treinos, eu sou um forasteiro. Então, o torcedor do Corinthians, quando me vê na arena, ele sabe que eu não sou um palmeirense. Ele pode até ter dúvida do time que eu torço lá no Sul, mas ele sabe que eu não sou um rival.
pelo menos não num jogo contra gaúchos, né? Ele sabe que eu não incomodo. Então, a não ser, né, em jogo Corinthians e Grêmio, Inter e São Paulo, realmente aí a coisa complica um pouco. Inclusive, nesse jogo da Libertadores ano passado, Palmeiras e Grêmio, que o Grêmio virou o jogo lá no Pacaembu, eu tava lá. E houve uma preocupação, porque a gente estava numa tribuna da escrita, que é embaixo das cabines de imprensa, colado na grade com a social ali dos torcedores do Palmeiras. E sabe como é, né? Foi uma derrota muito doída, porque havia uma grande expectativa naquele jogo, o Palmeiras não jogou em casa, e aí o Grêmio vira o jogo da forma como foi, podia sobrar para qualquer um ali, né? Então sempre há esse risco. Agora, eu acho que é inerente à profissão. O Mauro nos ensina isso todos os dias, depende muito da forma como você atua. Não, e uma coisa que você chamou a minha atenção aqui, você falou, lá no Sul ainda é um pouco mais, quando você tá lá, tipo, ou você é Grêmio, ou você é Inter, mas você tem que manter uma isenção, mas ao mesmo tempo lá tem o fenômeno da mídia dividida, né? Tem a mídia do Grêmio e tem a mídia do Inter, né? Como é que funciona esse lado clubista declarado lá no Rio Grande do Sul? Mas aí são as emissoras oficiais, assim, que tem essa proposta muito clara, muito objetiva, assim, e fazem um trabalho muito bacana, inclusive. Tanto o veículo de mídia, ou alguns jornalistas, isso já está quebrando, viu, Guto? Alguns jornalistas já estão partindo para a identificação, por quê? E eu acho que a gente está vivendo uma transição. Hoje, o cara que está na faixa dos 30, 40 anos, é mais fácil para ele esconder o time dele, em termos tecnológicos, né? Se alguém quiser catar a minha vida, não vai me achar com camisa nem do Grêmio nem do Inter. Por quê? Porque eu comecei a trabalhar em 2001. Então, quando eu comecei a trabalhar em 2001, não tinha Orkut, mal tinha MSN, não tinha Twitter, não tinha rede social, você não tinha Facebook, você não postava fotos, né? Você tinha fotos antigas. E quando eu começo a trabalhar, você meio que já deleta essa parte da tua vida, assim. Eu meio que sufoquei essa minha fase como torcedor, porque eu tinha 19 anos e eu precisava fazer uma escolha ali. Eu vou trabalhar na beira do campo, cara, a partir de agora já era, entendeu? Eu sou outra coisa agora, eu sou jornalista e meu lado torcedor ficou para trás. Eu resgatei um pouco isso quando eu vim morar aqui. Porque aí tem aquela coisa da família estar longe, daí vira o assunto com a família, com o meu pai e tal, a gente começa a ver os jogos juntos, né? Mandando mensagem aqui e ali. Não tem, sabe? Eu trabalhava em muitos jogos quando eu estava lá. Aqui, eu trabalho mais nos jogos final de semana. Então, um dia de semana, por exemplo, eu estou em casa, eu estou assistindo, eu comecei a ser mais espectador. Eu comecei a ficar mais distante e o futebol do Sul começou a me aproximar um pouco mais de mim, né, da minha história. E aí eu comecei a resgatar um pouco. Mas quando eu comecei lá, eu tive que abafar tudo isso. E hoje, qualquer moleque, Guto, qualquer moleque hoje, torcedor, que vá ser jornalista, cara, não tem como, ele vai ter um registro infindável dele indo no estádio, ele com a camisa do clube, ele sendo torcedor, não tem como ele apagar isso. Não precisa ir muito longe, eu sou um pouco mais novo que você, tô com 33, se vasculhasse minhas redes sociais, eu ia achar coisa. Não, é impossível. Entendeu? Inclusive, tem uma promoção aí de um programa que existe até hoje, aí, que até o nosso amigo Fernando Camargo também trabalha, que eu fui no jogo do meu time com a galera do Estádio 97. Então, se procurar, vão achar essa promoção aí. Ó, só mandando um abraço aqui, uma cidade do Rio Grande do Sul, Sapiranga. Conhece? Opa. O pessoal quer que você mande um abraço para Sapiranga. Sapiranga ali no Vale do Rio dos Sinos, perto de Novo Hamburgo, São Leopoldo. Estudei em São Leopoldo, inclusive, me formei parte lá na Unicinos também, que é a Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Sapiranga é naquela região ali. Estão perguntando aqui pra gente. Aqui, ó. A Ana está perguntando se não é mais honesto declarar o clube. Claro que é, eu também acho que é. O problema é o torcedor tá preparado para isso? Tá preparado que... E isso serve para tudo, tá? Porque hoje em dia a gente vive numa fase em que o cara te segue não para que você diga aquilo que você quer, mas para que saia da sua boca aquilo que ele pensa.
Então, se você se declara, por exemplo, corintiano e o cara é palmeirense, puta, que decepção. Mano, qual o problema, entendeu? Mas o cara não gosta. Ele quer que você torça pro time dele, ele quer que ele tenha que você tenha as mesmas opiniões políticas que ele tem, ele quer que você pense exatamente como ele pensa. Se você pensar o contrário, você é uma decepção para ele, entendeu? Sem contar quando a gente começa a falar de política, às vezes até de outros assuntos. Big Brother já vi acontecer. Já, não, também. mas eu sigo para falar de futebol. Não, gente, calma, gente. A gente é jornalista, mas a gente tem uma vida também. A gente tem opinião política. Parece que o Twitter ele é o registro da nossa vida, né? Parece que tudo que eu fiz, faço, penso, digo, tem que estar no Twitter. E aí a galera fala assim, mas eu não te vi falando tal coisa. Tá, mas eu posso ter falado, sei lá, para minha esposa no sofá, eu posso ter falado no programa que eu apresento, que eu comento lá de segunda a sexta, eu posso ter falado no meu Instagram, mas se eu não falei no Twitter, o cara fiscaliza. Aqui tem alguém, ó, quer ver? O Rafa Vieira fala que no mundo ideal os jornalistas devem falar o time do coração. O problema é que não estamos prontos para isso. Todo comentário vira tendencioso na cabeça do torcedor. É justamente isso. É perfeita a tua análise, Rafa. Até o Mauro, né, que a gente estava falando aqui, é um cara que, mesmo quando ele faz um texto do Corinthians, ele toma pau de palmeirense. Impressionante. E muito, muito. O pessoal chama de gambá enrustido. Meu Deus, é o cara... Pô, se tem um cara torcedor do Palmeiras pela história de vida do pai dele, enfim, por tudo que o Mauro prestou de serviço já para o Palmeiras, é o senhor Mauro Betti. Só que ele é um cara tão elegante, ele é um cara tão ponderado, ele é um cara tão mente aberta que ele consegue fazer um texto para o rival, ele consegue criticar o próprio time, mas tem muito torcedor que não entende isso. Eu brinco que o Mauro Betti ainda ele vai escrever um texto sobre todo mundo. Ele já escreveu sobre tudo, né? Já escreveu sobre futebol, sobre sempre que tem algum problema com algum repórter que é atacado por torcedor, ele escreve política. O Mauro Betti ainda não descobriu que o Mauro Betti não sabe falar. Né? E com aquela propriedade que envolve. O texto do Mauro é muito bom. O pessoal todo que está vindo aí na live conhece, né? O estilo do Mauro. Mas aqui o pessoal muito falando do Cavani no São Paulo. Daqui a pouco a gente pode até falar um pouco disso, dessa história aí que o Lugano acabou trazendo, né? Porque o Cavani já está há muito tempo lá na Europa, né? Jogando agora no PSG, onde é um dos maiores ídolos, mas teve todas as brigas com o Neymar. E agora falaram, vem pro Boca Juniors, o Flamengo quer, o Lugano falou, meu amigo, se ele vier, ele vem pro São Paulo. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco disso também. A gente fala um pouco porque o futebol tá parado, né? E como é que tá sendo, Chico? Você que ainda atua no dia a dia, tendo que trabalhar sem que tenha futebol. Então, é um exercício de criatividade, né? Que até como é que eu vou te dizer? Não é mais da nossa alçada como comentarista, mas aqui fica um elogio à galera da retaguarda, assim, porque a gente está vendo um jogo aberto sendo feito de 2 horas diárias com conteúdo. E é muito difícil. Óbvio que está chegando um momento realmente da gente... É que assim, tem ajudado que, por exemplo, a gente já tem cada semana que passa, a gente tem uma possibilidade de mudança, de definição de calendário e tal. Então essas notícias continuam nos abastecendo. E a gente tem conseguido, isso é uma curiosidade até, a gente tem conseguido ter mais acesso a alguns jogadores e técnicos do que normalmente a gente tem no dia a dia. Por exemplo, semana passada a gente fez uma entrevista com o Fernando Diniz de mais de 1 hora. Cara, algo impensável, assim, no meio da rotina do dia a dia, de jogos e treinos e tal. O Fernando Diniz parou e ficou 1 hora respondendo perguntas, falando sobre tudo que vocês possam imaginar. Fala bem, né? Fala bem o Diniz. Foi uma aula. A gente conseguiu botar o Roberto Carlos direto da Espanha, o Kaká também falou com a gente. Então, são caras que nem sempre a gente consegue por conta da quantidade de conteúdos, porque né, tem muita coisa acontecendo, e também porque esses caras são mais fechados, né, eles estão mais preocupados com outras coisas. Então a gente tá, não só o Jogo Aberto, né, eu tenho visto vários programas, né, estão conseguindo colocar esses caras no ar para conversar, para saber sobre futebol, as ideias deles, resgatando algumas histórias e tal. Cara, a gente está tendo que se reinventar. Veja o que aconteceu ontem, né?
parecia que o Penta foi revivido 18 anos depois, uma coisa meio louca, né? Eu vi fogos aqui, perto de casa, cada gol do Brasil. Não, e isso contrasta até com a gente falou de Big Brother, que o brasileiro tá tão sentindo falta do futebol que as comemorações de Big Brother têm suprido isso. Quando alguém ganha uma prova, tem o paredão, o resultado, você ouve a galera gritando na janela, né? Ou seja, então, tá com abstinência de futebol. Porque eu nunca vi isso. Não, o Big Brother é um programa que sempre teve uma audiência espetacular. Mas essa falta de futebol tá gerando até o torcedor de prédio de Big Brother, né? Gritando, fogos, tudo. Essa edição, ela realmente já tinha chamado a atenção por várias coisas, né? O cast foi muito heterogêneo, muito diversificado, que acabou favorecendo, né, imagino eu, a audiência e repercussão do programa. E a gente está cada vez mais, né, não que no ano passado não esteja, o ano retrasado, mas a gente está cada vez mais num boom de rede social, e quando a casa coloca lá dentro os chamados influencers, ela movimenta o jogo também nesse universo. Então já seria uma edição histórica por si só. Cara, sem futebol, foi o entretenimento que sobrou assim pra galera, né? Ou isso ou reprises, né? Foi o que sobrou pra gente. E as reprises, tem muito momento que, tanto a gente não viveu, até um pouquinho de central, o Francis, ex-jogador do Palmeiras, aí parceiraço, que hoje trabalha lá no Dax, ele tava falando assim, que tá acompanhando agora as reprises de 82, né? É um futebol que eu não acompanhei, eu sempre ouvi falar, e agora eu tô tendo a chance de ver. E ao mesmo tempo, jogos que eu vi, a Copa de 94, Copa de 98, jogos que aí eu já acompanhei, mas agora, mais velho, entendendo de um futebol de uma forma diferente, traz uma visão diferente desses jogos. É muito interessante isso que a gente está vivendo, tanto que eu brinco que tem que continuar existindo isso, tem que continuar, pode voltar ao futebol ao vivo, mas tem que ter umas reprises de vez em quando. Porque é um resgate, né? Já tem muita coisa disponível no YouTube, mas a gente às vezes não para assistir. E é muito interessante a gente saber da nossa história, porque, sei lá, por várias vezes a gente vê, e isso serve para tudo, né? Várias vezes a gente vê discussões sobre jogadores atuais dizendo o fulano é o melhor da história, o fulano é o melhor jogador de todos os tempos, da Via Láctea e tal. Mas muita gente que dá esse tipo de opinião, e aí não estou nem discordando, no caso, se a gente for falar de Messi, Cristiano Ronaldo, esses caras de hoje, assim, que são pica realmente, que são muito bons jogadores, mas você precisa, ao elogiar o Messi, você precisa saber quem foi o Maradona. E muita gente não teve, por exemplo, ou de Stefano, e a gente não viu jogar. Então é bom fazer esse resgate até para a galera entender como era o futebol. Eu só acho um pouco injusto que eu vi muita gente criticando a seleção de 82, dizendo que, mas esse era o futebol mágico, a seleção não jogou tudo isso, ganhou aos trancos e barrancos, contra a Itália mereceu perder, não sei o quê, mas eu não entendo a exaltação. É que é muito injusto você comparar o futebol de hoje com 40 anos atrás. Era outro esporte, gente. Era outro esporte. Então, fica um pouco fora de contexto se você analisar hoje, se você sentar hoje para analisar a final da Copa de 70, Brasil e Itália 4-1, eu juro para você, sem nenhuma ofensa àquela seleção, que você vai ficar com sono. Você vai achar o jogo sonolento. Mas não é porque aquele jogo era ruim ou o de hoje é melhor, não é isso. Simplesmente a gente está falando de um choque de gerações de 50 anos. Eram outras regras. O goleiro, você recuava, o goleiro pegava com a mão. Muito, cara. Então, assim, cada um na sua área, cada um na sua época. Por isso que essa discussão, né? Que aí talvez eu brigo muito com a minha mulher aqui, né? Porque ela fala, como que você fala que o Pelé é o maior jogador de todos os tempos? Você tem certeza que se ele jogasse hoje, ele seria melhor do que todos? Eu digo para ela que eu tenho. Mas é óbvio que eu não tenho, ninguém tem. Mas não dá para saber. Mas assim, é claro que vendo o filme Pelé Eterno, vendo o filme o Pelé a Origem, vendo todos os vídeos e acompanhando toda a história do Pelé, e até acompanhando especialistas que viveram muito mais do que eu e que entendem muito mais do que eu, a avaliação de todos esses especialistas é que o Pelé era um cara que, pela sua questão física,
técnica, pela sua versatilidade, inteligência, pelo fato dele ser um cara completo mesmo, ele era talvez o único que se adaptaria em qualquer era. Mas é óbvio que isso é uma estimativa, né? É óbvio. Você falou sobre a seleção de 82, que era dirigida pelo Tele Santana. Hoje, esses jovens todos que falam, o futebol daquela época é totalmente diferente. O principal técnico dessa geração, acho que você vai concordar comigo, chama-se Pepe Guardiola. Claro. Da onde o Pepe Guardiola tirou o time do Barcelona que ele formou? Exato. Do Tele Santana. O Tele Santana, no São Paulo, que enfrentou o Barcelona em 92, jogava sem centroavante. O falso 9 veio dali. Então, tudo é adaptação ao tempo. Exato. Aquele futebol de 82, se o Tele Santana ainda fosse técnico hoje, ele ia adaptar, ia conseguir fazer, sempre na filosofia de jogo dele, o time render, da mesma forma que o Pepe faz render os times. E se a gente voltar um pouco mais, a Holanda de Johan Cruyff, ou a Hungria de 54, futebol total, aquela coisa toda, que realmente foram revolucionárias para a época, mas que foram sendo lapidadas. E o Tele bebeu nessa fonte, e o Guardiola bebeu na fonte do futebol brasileiro e adaptou a escola Barcelona, né, a escola lá do clube catalão, muito criado pelo Cruyff também, quando esteve por lá, esse futebol holandês que ele acabou levando para a Espanha. Então tudo está interligado, só que a gente viveu nos últimos anos um avanço tecnológico da medicina, físico. O Cristiano Ronaldo, para mim, é o maior exemplo do futebol atual. O Cristiano Ronaldo competir com o Messi é exatamente a realidade que a gente vive. O fato do Cristiano, que também é um cara talentoso, também é um cara habilidoso, que também é um ótimo jogador, mas o fato dele concorrer com um dos maiores jogadores da história do futebol em talento, que é o Messi, é exatamente por essa obsessão dele em treinar, em ser uma máquina e conseguir, em resultados, concorrer com o Messi. Só na época atual a gente conseguiria ver isso. O negócio do... que o pessoal tá zoando aqui, que a gente falou que o Tele copiou, que o Guardiola copia o São Paulo de Tele. É uma realidade. Mas não exatamente, não é para entender literalmente. Para quem não sabe, se vocês derem o Google aí do Guardiola, ele sempre diz que a seleção que mais encantou ele foi a de 82 do Tele e que ele sempre bebeu na fonte do futebol brasileiro. Então não é nenhum absurdo aqui que a gente está falando. E quando eu falo que em 92 chamou a atenção, porque o Guardiola era do time que perdeu. Ele estava começando a carreira, era treinado pelo Cruyff naquela época no Barcelona, e ele estava naquele jogo que o Tele Santana, que o próprio Cruyff define que o São Paulo veio que nem uma Ferrari em cima daquele Barcelona, que não era nem... que o Barcelona entrou meio soberbo, tudo, e uma Ferrari acabou atropelando. O próprio Cruyff diz isso. Porque ele tinha dado uma declaração, ele tinha dado uma declaração na véspera, não me lembro exatamente, mas ele menosprezou muito o São Paulo, dizendo que não conhecia direito o São Paulo, que para eles era um jogo como outro qualquer e tudo mais, e aquilo pegou pesado, né, nos jogadores do São Paulo, que depois do jogo, obviamente, foram para cima do Cruyff, e o Cruyff teve que reconhecer que aquele time do São Paulo do Tele era um timaço mesmo, e, pô, inclusive ganhou o mundo na sequência, no ano seguinte do Milan também, aí eles já estavam mais maduros, já estavam mais... Mas também foi uma puta vitória, porque era um Milan espetacular em 93. O pessoal tá perguntando também aqui sobre o Palmeiras de 96, que também era fantástico, né? O Luxemburgo, não é à toa que se você perguntar para a maioria dos boleiros dos anos 90, 2000, quem foi o melhor treinador que eles tiveram, a resposta é uma só, né? Vanderlei Luxemburgo. É impressionante. O cara é muito diferenciado. Mas tem um cara que tá digamos assim, sucedendo ele nesse quesito aí. Eu tô cada vez mais impressionado de como os jogadores elogiam o Fernando Diniz. Cara incrível. Mas eu acho que a grande diferença é que o Fernando Diniz ainda não ganhou. Sim. Não tô comparando currículos, né? Longe disso. Um tá ainda se afirmando, tentando se afirmar, né? Chega hoje no seu maior clube da carreira, no seu maior desafio, e ainda não conquistou, tá chegando e tudo mais, mas é só nessa comparação aí, nesse recorte aí do jogador que realmente
elogia muito o Vanderlei Luxemburgo, todos que jogaram com ele, que eu converso, impressionante. Eles pagam muito pau para a forma como o Luxemburgo gerencia um vestiário, entende de futebol, faz as suas escolhas. Só que o Diniz, cara, e é mais surpreendente ainda, porque o Diniz não tem o histórico do Luxemburgo, e você conversa com um jogador dele, o cara é apaixonado por ele, pelas ideias do Diniz. O Daniel Alves comprou totalmente o Fernando Diniz. O cara com a história que tem na Europa é um dos que bancaram nessa virada de temporada a permanência do Diniz em São Paulo. Não Ou só seja, isso, alguma qualidade ele tem. ele disse numa live com o Denilson aí que o Diniz não é treinador para o Brasil, não. Ele disse que o Diniz é treinador para a Europa. Então, assim, um cara que ganhou 40 títulos, que jogou no Barcelona do Guardiola, no Barcelona do Messi, no PSG recentemente, na Juventus, pô, indiscutível o currículo do Daniel Alves. O cara falar isso não é pouca coisa. Você vê o Paulo André no Atlético Paranaense dar uma declaração dizendo: eu reaprendi tudo que eu sabia sobre futebol. O Juan Fran, que veio do Atlético de Madrid, treinado pelo Simeone, seleção espanhola, falou que está encantado também com as ideias dele. Não é pouca coisa, né? Eu acho que é um indicativo interessante. E assim, eu posso estar bem enganado, mas eu acho que caminhava, tudo levava a crer que o São Paulo tinha muita chance de levar esse Campeonato Paulista antes da pandemia. E isso poderia ser uma virada muito grande nessa carreira do Diniz, né? Mas agora com a paralisação toda, a gente não sabe ainda o que vai acontecer, como vão voltar os jogadores de São Paulo, como vão voltar os outros times, para saber o que vai ser. Mas eu acho que o São Paulo tinha uma boa chance e isso ia melhorar muito até a boa vontade das pessoas com o Diniz. É o que falta, né? O título é aquilo que chancela, que carimba, né, o trabalho. As ideias podem ser boas, mas infelizmente se você não tem a conquista... Eu vou dar um exemplo, no caso do Odair Helman no Inter. Se ele ganha a Copa do Brasil do Atlético Paranaense, hoje ele estaria num outro patamar, né? Porque ele recuperou o Inter, ele resgatou o Inter da Série B, ele fez uma boa campanha no primeiro ano, no segundo ele foi eliminado para o Flamengo na Libertadores e tal, mas se ele ganha a Copa do Brasil, ele já teria um carimbo, né, muito grande. Em contrapartida, o Thiago Nunes, que fez o Atlético Paranaense jogar, que revelou jogadores e tudo mais, ganhou uma Sul-Americana e na sequência ganhou uma Copa do Brasil. Aí ele ganha um tamanho enorme, porque não fica só um legado, não fica só um trabalho. O Roger Machado, que foi o cara que iniciou o trabalho vitorioso do Grêmio do Renato, ele não conquistou. E aí ele ficou sempre na promessa. Aí ele veio para o Palmeiras, na verdade ele foi para o Atlético Mineiro, teve uma ótima campanha na primeira fase da Libertadores, depois ganhou o Campeonato Estadual e depois caiu. Vem para o Palmeiras, tem uma ótima campanha no início da Libertadores, depois cai. Ele não consegue ter esse lastro. Se fosse um cara mais vitorioso hoje, a paciência muda, não tem dúvida. E é engraçado, justamente, você citou o Thiago Nunes, a boa vontade do pessoal, até essa chegar no Corinthians, porque tem muita gente criticando, mas a boa vontade com o Thiago Nunes, que deu sequência a um trabalho justamente do Diniz, é muito maior do que com o Diniz. Exato, porque o Diniz foi digamos assim, começou esse futebol, esse estilo de jogo no Atlético, mas por conta de resultados acabou saindo. E aí o Thiago meio que, claro, o Thiago tem os seus méritos também, deu mais competitividade para o time e tudo mais, botou as suas ideias e conseguiu vencer, conseguiu conquistar. No Fluminense também o Fernando Diniz, cara, o jogo que o Diniz é demitido do Fluminense, ele perde para o CSA em casa, no Rio, num jogo em que ele teve 30 finalizações e o CSA teve uma. O jogo terminou 1-0 para o CSA. Ele foi demitido. Para você ver como o futebol é injusto, né, às vezes, né? Porque o trabalho do Diniz nunca você diz, foi ruim. Mas aí os jogadores não renderam tanto, principalmente na finalização, é um problema constante. Nos times do Diniz. Cria muito e não consegue transformar em gol. O São Paulo começava a conseguir esse ano um pouco mais de resultado com isso. E aí quem acaba respondendo, quem acaba caindo era o próprio Fernando Diniz. Até agora falando um pouco sobre técnicos, né? Eu queria tua opinião sobre dois nomes. Um que está no presente e outro que dizem que é o futuro.
Tite e Renato Gaúcho. Como é que você está avaliando aí o trabalho do Tite? Ele ia começar umas eliminatórias agora, teria a Copa América, mas depois da derrota da Bélgica, parece que ele ficou muito pressionado, muito criticado, mesmo o título do ano passado não acalmou as coisas para ele, e aí muita gente já fala, ó, Renato Gaúcho, mais um técnico gaúcho, se você pegar desde 2002 para cá, só o Parreira não foi gaúcho comandando a seleção, e tem aí mais um técnico gaúcho na fila, que é o Renato. O que você acha disso? Eu acho que naturalmente, pelos últimos anos, se a gente for olhar para um técnico brasileiro, o Renato aparece nessa lista, porque o Renato, ele é um cara, digamos, ele é um pouco o antagonista dessa geração de acadêmicos e futebol mais estudado, de mais tático e tal. Embora eu sempre diga que o Renato tem muito mais do personagem boleiro do que propriamente efetivo, né? Porque ele é um cara que entende futebol por ter jogado muito tempo, é um cara que é técnico já tem 15 anos, então ele não é um aventureiro, ele não é um iniciante, ele perdeu uma Libertadores que doeu muito lá em 2008 para ganhar uma em 2017, 11 anos depois, 9 anos depois. Então assim, o Renato ele foi moldado, quando ele começa a ganhar no Grêmio, a partir de 2016, ele já está na terceira passagem dele pelo Grêmio como técnico, e nas outras duas ele fez bons trabalhos, não conseguiu vencer, mas em 2013 ele foi vice-campeão daquele Cruzeiro fenomenal do Marcelo Oliveira. Em 2010 ele pega o time na zona do rebaixamento, classifica para a Libertadores, no segundo turno espetacular. Então assim, o Renato tem muito mérito nas coisas que ele foi fazendo nos últimos anos, não só por gestão de grupo, por ser boleirão, por ser amigo dos caras, não é só por isso, também por isso. Porque ele é um personagem do futebol, ele é uma personalidade do futebol, todo mundo gosta de ouvir o Renato. O Renato é um pouco daquele resquício do futebol raiz, né? Daqueles caras que provocavam, que faziam, que botavam o dedo na cara do adversário, que ia para confusão, que prometia gols e ia lá e resolvia, dessa ala de Romário, Edmundo, Viola, Túlio. Ele é dessa geração. Melhor que Cristiano Ronaldo, né? Ele gosta disso, entendeu? Só que muitas vezes o Renato esquece que ele hoje ocupa um status de um cara vitorioso, um cara que reformulou um Grêmio que ficou muitos anos na fila e tudo mais, e que às vezes você precisa pisar um pouco mais com cuidado. E o Renato cometeu muitos erros ano passado, nas suas escolhas, na sua soberba em alguns momentos, e quando ele provoca o Flamengo do Jorge Jesus, ele nitidamente não sabia onde estava pisando. E a resposta veio dolorosa, né? A resposta veio acachapante. Foi da pior forma ele aprendeu a lição. Ou não. Eu espero que ele tenha aprendido. E aí, para te responder, o 2020 do Renato não é bom, o começo dele. Ele não me parece ter conseguido encaixar ainda as boas contratações que o Grêmio fez. E até a parada, o Inter estava muito acima do Grêmio, sendo que o Eduardo Cudê chegou agora e já estava dando uma cara para o Inter de uma forma muito diferente e que o Renato não tinha conseguido dar. Mas é claro, Guto, que hoje, se a gente for cogitar um técnico de seleção, quem seria no futebol brasileiro? Muita gente vai defender o Jesus, ou o Sampaoli, um estrangeiro. Mas se a gente for falar de brasileiro, Guardiola, mas se a gente for falar de brasileiro, cara, eu vejo até o Luxemburgo sendo cotado mais uma vez. Vejo sim. Acho que o Fernando Diniz ainda é cedo, né? Mas, cara, eu não consigo ver outro. Você vê o Cuca hoje? Hoje eu não vejo. O Mano Menezes voltando? Também não. O Abel Braga? Muito menos. O Thiago Nunes? Acho que ainda não. Vamos lá. Não tem, cara. Não tem. A gente vai acabar parando no Renato mais uma vez, né? Mas eu acho que o Tite ainda não corre risco. Eu acho que a derrota da Bélgica não foi tanto pela derrota da Bélgica. Foi depois da Copa do Mundo, em algumas escolhas que ele fez, em algumas convocações antipáticas. A fórmula da CBF de tratar a seleção brasileira não é a mais indicada. Ela mais afasta a seleção do que aproxima. Por isso deu tanta nostalgia vendo o Penta em 2002, por isso deu tanta saudade vendo o Penta em 2002, porque a gente tinha uma seleção mais próxima,
sei lá, mais familiarizada com a gente. A gente hoje não se identifica muito com essa seleção. Isso tem a ver com as escolhas do técnico, com as escolhas da confederação. Então acho que isso prejudica muito. Mas eu acho que o Tite até 2022 está tranquilo, viu? Eu acho. Chico, tá todo mundo aqui perguntando, então tá na hora da gente falar sobre ele. Chegamos aqui até a 100 visualizações na live, simultânea sobre Cavani. Cavani no São Paulo é um assunto que todo mundo tá querendo saber. Eu acho que é o principal assunto até agora dessa parada do futebol brasileiro. Só contextualizando, o Cavani tá lá no PSG, mas começou a ter especulação que ele poderia vir pro Boca Juniors. Uma rádio argentina ligou pro Lugano, né, que foi capitão da seleção na época do Cavani, e falou: o que você acha dessa possibilidade dele jogar no Boca Juniors? E o Lugano foi muito claro e disse: se ele vier para a América do Sul, antes de ir pro Boca Juniors, ele vem pro São Paulo comigo, porque eu tô tentando trazer ele faz tempo. Chico, isso, pelo que você já apurou, pelo que, tua opinião mesmo, é possível Cavani no São Paulo? O torcedor pode se empolgar com essa possibilidade? Bem mais do uruguaio, tem tanta história de uruguaio no São Paulo que dizem, o Mauro Betti, inclusive, a gente já citou várias vezes, diz que para um time de São Paulo ter sucesso tem que ter um uruguaio. Então, Cavani podia suprir esse espaço. Você acha que o Cavani é um cara que pode vir aí pro São Paulo? Pode pintar no tricolor? O pessoal tá querendo saber. Poder? Pode. É óbvio. O torcedor pode se empolgar? Claro que pode. O Fernando Diniz, inclusive, deu uma entrevista dizendo que não é utopia. E ele citou exemplos que realmente é verdade. Quem imaginou que o Ronaldo Fenômeno fosse jogar no Corinthians, ainda, se não no auge da carreira, mas ainda com uma boa condição, e veio aqui e fez o que fez, né? A gente viu, jogou uma barbaridade o Ronaldo no Corinthians. O Daniel Alves no São Paulo. Quando o São Paulo contrata o Daniel ano passado, cara, ninguém imaginou que isso fosse acontecer. A minha dúvida, e aí eu acho muito legal, para nós, especialmente nessa época, o Lugano ter falado isso foi maravilhoso. Porque oriçou todo mundo. O empresário do Cavani já tinha dito, né, que ele recebeu sondagens do Inter, do São Paulo, do Palmeiras, acho que do Flamengo e também do Boca Juniors, né, de alguns times aqui da América do Sul. E esses dirigentes até negaram essa sondagem. Claro, né, ninguém, se está contratando o Cavani, vai chegar e dizer que está contratando. O Lugano foi até um pouco, né, deu uma... Porque parece aquela coisa, né? Tô falando para uma rádio lá da Argentina, ninguém vai me ouvir no Brasil, não é assim que funciona, né? Hoje a gente pesca tudo aí, né? E é claro que essa amizade, tanto do Cavani, nem sei se tem uma amizade, mas tem uma relação, né? Com o Daniel Alves, que jogaram juntos no PSG, mas do Lugano especialmente, que os caras jogaram 2 Copas do Mundo, é claro que isso faz diferença. O Lugano, inclusive, foi o cara que trouxe o Diego Aguirre para o São Paulo, foi o cara que movimentou, ele trabalha muito nos bastidores e consegue muita coisa para esse São Paulo. Ah, mas o São Paulo tem dinheiro para trazer o Cavani? Eu acho que esse é o mais difícil. Por quê? Porque a equação financeira, para você trazer um cara que ganha 10 milhões de euros por ano, ela é difícil. Ah, mas aí o São Paulo consegue investidores. Tá bem, mas foi o mesmo clube que há 2 semanas, ou semana passada, anunciou uma possibilidade de corte de salário de 50%. Uma coisa não está fechando com a outra. Ah, mas seria um parceiro, seria um investidor. O contrato do Daniel Alves, por exemplo, pretendia um patrocinador para poder bancar parte do salário. Esse patrocinador nunca veio. Então, o São Paulo teve que arcar sozinho o salário do Daniel, que teve um gatilho na virada do ano para um aumento salarial dele e do Pato. Então, é óbvio que essa conta não está fechando. Então, trazer o Cavani, amizade, beleza, Uruguai, São Paulo, Tricolor, tudo a ver. Uruguai vindo para a América do Sul aqui, jogar no Tricolor paulista, maravilha. Mas como é que você paga um cara desse? Que, obviamente, talvez não vai ganhar o mesmo salário do PSG, vai ter que reduzir. Mas, cara, mesmo ele reduzindo 30% do que ele ganha, já vai ser um altíssimo salário. 10%, se ele ganhar 10%, que é 1 milhão, é muita grana pro futebol brasileiro hoje. 1 milhão por mês. É muito difícil, cara. É óbvio que não é impossível. Por quê? Porque no futebol são 2 operações diferentes, né? Você comprar e você pagar. São 2 coisas distintas para o dirigente. Uma coisa é você comprar, a outra coisa é você pagar.
Elas não estão correlacionadas. Não, uma coisa está separada da outra. Então, trazer o Cavani é possível. É possível que amanhã o São Paulo anuncie o Cavani, ele volta aqui depois do contrato dele encerrado no dia 30 de junho, jogue aqui no segundo semestre, só que chegue no final do ano e diz, e aí, cadê o Cascalho? Entendeu? Eu não sei. Vai pro Boca, vai pro Uruguai, vai para outro lugar. Eu acho, inclusive, que o São Paulo age muito errado na exploração de marca, de nome do Daniel. O Daniel é um cara midiático no mundo inteiro. Esses dias ele estava fazendo uma live aqui com o Helsinki, da Casa de Papel. Pô, o cara, ele é um fenômeno, cara. Ele é um cara que tem relações com a arte, com a música. Ele é um cara muito bem relacionado no mundo inteiro. Ele é um cara... E o São Paulo não explora isso, cara. O Daniel hoje, pô, me perdoem os torcedores do São Paulo. Não é um desrespeito à instituição. Mas a sensação que eu tenho é que o Daniel hoje é maior que o São Paulo. Em termos de mídia, em termos de nome, em termos de representatividade. E não deveria ser assim, porque ele escolhe o São Paulo como identificação, como torcedor, que ele quer vir para cá, só que isso tem um custo. E foi nos vendido que o São Paulo iria conseguir arcar esse custo com patrocínio, com marketing, com venda de camisa, com não sei o quê. E isso não aconteceu, cara. Hoje o Daniel faz lives e posta fotos falando do Barcelona, falando dos amigos dele lá fora e tal. E o São Paulo nessa história toda? São Paulo não explora o Daniel. Será que fará o mesmo com o Cavani? Não dá para contar com isso. Esse planejamento de marketing tem que ser uma coisa muito bem feita. Você não pode simplesmente contar com algo que ainda não veio. Tem que ser algo muito bem amarrado. O Ronaldo no Corinthians foi um case de sucesso por isso. Porque ele trouxe patrocinadores e ele não só se bancou. O Corinthians ganhou dinheiro com ele. E a gente não... Mas o Ronaldo é um cara... empreendedor, né? Um cara que bota a mão na massa também, negocia contratos, tanto que tem agência e tudo mais, depois, fora dos gramados depois que se aposentou. Hoje é dono de um clube na Espanha, então ele é um cara que sempre teve essa veia, né? Mas o Daniel também veja essa capacidade dele. E o clube não explora. Será que com o Cavani será dessa forma ou simplesmente vamos contratar e ver como é que paga? Aí vai chegar lá na frente, tem uma pandemia e atrasa salário? Aí não dá, né? E o São Paulo tem a mania de usar escudos, né? Como... tá todo mundo brigando com a diretoria. Não, vamos trazer o Pato que a torcida quer. O Lugano. Vão trazendo esses nomes, o Daniel Alves, como escudo, de certa forma. Isso. E aí, depois fica esse problema todo para pagar. Eu achei engraçado, você falou da live, né, do Daniel com o Helsinki, né? Eu acho que foi um dos crossovers mais aleatórios dessa quarentena, empatada com a do Kaká com a Lara Pausini, que foi uma baita de uma live, e a melhor de todas, Hernanes e Batoré. Caramba. Foram, mano, os crossovers dessa quarentena. Só a quarentena pôde... Teve uma melhor, né? Teve uma do Zé Love com o Felipe Priora. Nossa senhora, essa aí eu não vi. Eu vi a do Zé Love com o Marinho todo fantasiado para o BBB, cara. Aliás, o Marinho é um dos personagens da quarentena também. Inclusive, aí eu prometi te liberar o mais rápido possível, Chico. Tranquilo. Mas vamos falar rapidinho aí do BBB, né? Bora. Que amanhã tem esse último paredão de terça-feira, né? Porque na outra semana já é a final. E esse paredão duríssimo, né? Babu, Gisele e Mari. E a Mari, de novo, acabou virando figurante num paredão. Porque no outro foi a Manu e o Prior. Aquela disputa, Prior acabou saindo. E agora é Manu e Gisele, Gisele e Babu. O Babu, um dos grandes favoritos. E a Gisele mostrando uma força muito grande aí. O que você acha que vai acontecer amanhã, Chico? Eu tô meio por fora aí nas redes. Aí a turma da Gisele tá pra tirar o Babu, é isso? As fadas sensatas, né? Juntou Rafa, Kalimann, Manu. Todo mundo se juntou pra tentar tirar o Babu. Eu achei que o Babu ia ser figurante de novo nesse paredão, mas pelo visto não, né? Todo mundo achou. Achou que todo mundo ia focar na Mari, tirar a Mari. E aí você sai a Gisele ou a Mari, mas acabaram focando no Babu. E, ao que diga, vai ser equilibrado. Se o Babu ficar, vai ser tudo bom.
Não, vou sentar o dedo então para tirar a Gisele a partir de agora já vou. Não é possível, cara. Eu brinco que com a Marcela, na semana passada, eu fui o responsável, porque eu dei os votos suficientes daquela diferença ali. Pô, deu mais ou menos 200 mil votos a diferença, eu fiz 200 mil votos. Agora na Gisele estamos tentando fazer a mesma coisa aí, Pelo né? amor de Para ver Deus, se... cara. Pelo amor de Deus. Independente, a Gisele o Brasil... é uma advogada, uma profissional muito boa, pelo que se conta ali, o trabalho dela no OAB, tudo. Nada pessoal, torcida da Gisele, mas a gente tá torcendo aqui pro Babuzão, né? O Brasil tem a obrigação moral de dar o título pro Babu, não é possível. Pelo amor de Deus. Não. Pelo amor de Deus. Não, vamos, a gente tá torcendo aí bastante pro Babu, e eu acho que assim, se não sair amanhã, tá ali entre os 3 garantido, porque depois tem que tentar tirar aquela outra lá, né, que tem umas falas meio complicadas, né, meu racismo. Não, o foco é na ordem, Gisele, Ive, e aí depois... os quatro, aí depois o Babu vai ficando melhor, né? Tanto Manu, mas isso é um indicativo do jogo, né? O Babu vai sofrer muito com essa mobilização de redes desses influencers aí, da Manu, da Rafa, o Pyong, que trabalha muito, né, para que as amigas dele vençam e tal. E o Babu tem uma popularidade muito grande, mas que precisa se refletir no voto. E muitas vezes essa galera aí, pô, eles ficam o dia inteiro votando aí para poder definir o jogo. Esse vai ser o complicador, mas, cara, tem que dar certo, o Babu tem que ficar e aí a gente caminha para o título. É isso aí, então, Chico. Prometi aí te liberar. Deu quase 1 hora no final das contas, mas... É do jogo, Tava muito bom. O papo foi bom, agora você abre aquele vinho tranquilo aí, com a mulher, janta, vê o jogo da discórdia, porque hoje deve ter jogo da discórdia. Opa. E aqui eu quero mandar um abraço para todo mundo que ficou ligado aqui na nossa live, a galera tudo chamando o Chico de Colorado, pessoal bastante perguntou do Cavani, a gente falou bastante aqui do Cavani, depois a live vai ficar aí disponível, depois eu vou tentar até dar um jeito de deixar ela em definitivo aí, Deixa eu até dar uma satisfação aí, que tem muita galera aí que chegou aí no meio da live e tudo mais, não sabe o que está acontecendo. O Guto Ablas, além de ser meu compadre, né, que eu sou padrinho de casamento dele com a Ana, é um dos grandes repórteres aqui de São Paulo, do mercado aqui de São Paulo, repórter de rádio raiz mesmo, cara que manja muito de futebol, então você que pode seguir ele ali na arrobinha ali em cima, tá sempre informado, atualizado também. E para quem tá perguntando aí muita coisa sobre futebol e tudo mais, inclusive sobre o Cavani, eu vou publicar daqui a pouquinho um vídeo sobre a possibilidade de ele vir para São Paulo, sobre sondagem dos outros clubes brasileiros, tudo mais, no meu canal no YouTube lá. É só dar um Google, um search lá no YouTube por Chico Garcia. Você busca lá, tá lá no meu canal, vai ter um vídeo na sequência lá, e aí a gente falou aqui na live, então se você quiser voltar um pouquinho, e se não, vai lá no meu canal que daqui a pouquinho tem um vídeo novo lá, inédito, sobre a situação do Cavani, beleza? Mas estão falando que a gente tá atrasado porque o setorista Petros já confirmou. O setorista Petros? O setorista Petros já confirmou. Isso é uma brincadeira que os jornalistas têm, porque o Petros, ele dá informação muitas vezes certa. É verdade, mas o torcedor confia mais nele às vezes do que nós. Muito bom, muito bom. É isso, Chico. Te agradeço muito aqui a tua participação aqui no nosso Pode Falar, né? É o primeiro que eu tô fazendo aqui, uma experiência. Vou tentar toda semana estar aí com alguém do jornalismo, alguém do esporte aí para falar um pouco mais de futebol. E foi uma honra ter você aqui no nosso primeiro bate-papo, Chico. Um grande abraço para você, um beijão para Mila, tudo de bom para vocês aí. Honra foi minha, um grande abraço a todo que participou. Gutão, tamo junto sempre, até a próxima. Valeu, e para você que acompanhou, quiser seguir Guto Ablas aí, Chico Garcia A, né, com 2 As no final. Importante. Então, ficando aí o convite para seguir, e quem quiser também, mais uma vez, o merchan do livro do Chico, Mulheres de Moletom, vale a pena, ele fala de amor também, não só de futebol, com esse brilhantismo todo, tá certo? Grande abraço para você que acompanhou, muito obrigado, e semana que vem tem mais Ablascast, pode falar aqui, tá certo? Valeu!